Oi, oi, gente! A tarde, Senhor Jesus, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Olha eu aqui de novo, trazendo mais um vídeo nesse canal, nessa segunda-feira maravilhosa. Ó, tá linda a segunda-feira aqui, ó. Como é que tá a segunda-feira de vocês aí? Tá assim? O céu aqui tá lindo, tá meio friozinho ainda, tá quente ainda não, ainda tô de casaquinho. Mas tá lindo aqui a segunda-feira, tá maravilhosa, muito boa. Vai acontecer até lavar roupa, porque a gente vê esse solzinho e a gente se empolga. Gente, hoje eu vim contar pra vocês, eu sempre tô aqui falando dos puxadinhos, né? Das casas, né? Que normalmente a gente constrói no início das nossas vidas de casado. Os famosos puxadinhos no quintal de parente. Então hoje eu vim contar pra vocês a minha experiência com o puxadinho. Como que foi e quando que foi a minha libertação do puxadinho, assim, porque teve libertação do puxadinho também. Como foi que eu me libertei do puxadinho no quintal de família. Então eu vou estar contando para vocês a minha experiência, porque eu falo muito do puxadinho aqui, que eu não aconselho a ninguém a fazer, mas eu precisei ficar no puxadinho de família durante 10 anos da minha vida. Agradeço, né, por ter tido um teto nessa temporada. Mas se fosse nos dias de hoje, se eu estivesse casando hoje e tivesse que escolher, não, eu não faria o puxadinho. Eu me apertaria, moraria numa kitnet de aluguel, mas não faria o puxadinho no terreno de ninguém. Hoje eu não faria. Com o entendimento que eu tenho hoje, com as experiências que eu conquistei na vida, eu não faria. Então, deixa eu dividir com vocês mais essa experiência. Gente, a minha sogra, né, convidou a gente a morar lá no terreno dela. Minha filha acho que estava com 2 meses, era bem pequenininha. E aí a gente gostou da ideia, né, de ter construído ali um cantinho pra gente e a gente resolveu construir. Era um bairro assim, no centro da cidade, só que muito alto mesmo, de muito difícil acesso à construção, porque não tinha caminho para carro. O caminhão, né, de entrega de material ia só até o pé do morro e de lá para lá a gente tinha que carregar com balde, botar em sacos, assim, sacar o material e carregar. Quando eu falo carregar é areia, era tudo, tijolo. Então era um lugar de muito difícil acesso, difícil construção. E ali já tinha 5 casas construídas, que não foi só eu construir não. Os meus demais cunhadas e cunhado também tinham construído. Então ia ser 6 casas contando com a minha naquele puxadinho. Aí quando eu falo assim, 6 casas, vocês devem imaginar assim, nossa, então era um sítio. Não, era um terreno de 60 metros quadrados, não tinha tanto espaço assim não. Então era bem puxadinho mesmo. Então era bem puxadinho e era bem dificultoso de construir. Quando era tudo muito difícil, a gente fez uma casinha bem simplesinha, até porque não tinha como bater laje, nada no centro, que era muito novo mesmo. E não tinha escada de cimento não, a escada era escada de barro mesmo. Era um lugar de difícil acesso, até quando chovia era difícil da gente descer de lá, eu com criança, com neném. Eu trabalhava já, comecei a trabalhar, né, quando estava na licença maternidade, e tinha que descer com bolsa para deixar minha filha na creche, então era um lugar de difícil acesso. Mas mesmo sendo tudo muito difícil, eu era muito feliz, muito grata. Por quê? Porque era no centro da cidade. Eu descia, eu tinha acesso, era só descer o morro, eu tinha acesso à creche, ao hospital, à clínica. Tinha essa facilidade. E naquela época, eu já era doméstica, só que naquela época, eu tô falando de 24 anos atrás, doméstica não tinha o direito que tinha hoje. A gente era tratada, só faltava ser colocada no tronco. Naquela época, doméstica assim, tinha hora para entrar no serviço, mas não tinha hora para sair. Não tinha direito a nada, a gente só tinha direito de ficar calada. E as patroas escolhiam muito meninas que não precisavam dar passagem, porque... Eita! Deixa eu falar não, menino. Quando não era obrigatório, não tinha a obrigatoriedade de dar passagem, então elas escolhiam mais as meninas que não pediam passagem. E quando eu estava morando no centro da cidade, então eu tinha mais facilidade de conseguir emprego. Então eu era muito grata e muito feliz por ter essa facilidade de conseguir emprego, porque era eu descer e estar no centro da cidade. E as mulheres, né, as exploradoras de trantão, gostavam muito que a gente chegava cedo.
que as domésticas chegavam cedo, hora dessa a gente não tinha não. E quando eu não precisava pegar ônibus, eu tinha essa facilidade de chegar cedo no serviço, porque eu era só descer o morro, já dava de cara com a creche e meu trabalho já era ali também, próximo à creche, então eu chegava cedo no serviço. Então eu gostava disso, que era muito próximo a tudo, eu tinha próximo a tudo. Era muito mato, onde eu morava, muito frio, era um lugar de nata, assim, de morro, de nata. Era frio, né, neném vivia com bronquite, vivia doente, mas esse assunto com outro vídeo. Mas eu gostava que tinha essa facilidade. Então, eu achava que aquilo ali era o que tinha para a minha vida. Eu não tinha, já que a gente tinha conseguido construir lá no topo do morro, embora nossa casinha era bem simplesinha, muito quente, que era das elite, e não ficou tão alto, porque quando eu falei que era difícil de material, então nossa casinha ficou baixa, não ficou, a gente não fez na altura alta assim, né, que é onde fica nas frescos, porque era difícil. Então chegou na altura assim que deu para botar telha, a gente botou e foi pra dentro. E a gente estava morando na sala da minha sogra, então é uma salinha bem pequenininha, né, isso também eu conto em outro vídeo, como começou. Então a gente queria fazer o algrosso cantinho e ficou assim bem simplesinho. E eu achava que aquilo ali era o que tinha pra minha vida. Eu não tava, falar a verdade pra vocês, naquele momento eu não tava insatisfeita. Até porque eu quase não ficava em casa, eu trabalhava de segunda a sexta. Sábado eu resolvia minhas coisas em casa e domingo eu ia pra casa da minha mãe. Então eu não ficava tanto lá, então pra mim naquele momento tava bom. Até que a minha filha foi crescendo, precisou se socializar. Aí tinha outras crianças no quintal, né, que eram os trinos, aquela coisa toda. E começou a socializar, meu esposo ainda era bem jovem nessa época, me inventou de comprar um videogame. Então as crianças do vizinho já não saíam na rua de casa. Por quê? Porque eram parentes, né, e lá em casa tinha um videogame, então as mães tipo assim... Ah, você comprou um videogame, você que se vira com as crianças. Ninguém falava assim, vem pra casa. Não, eu ficava bem à vontade de deixar as crianças lá em casa, nem estranhava que tinha filho. Isso que eu tô falando aqui pra vocês, gente, não é segredo não, é o sabe o que eu penso sobre isso. Eu acho assim, cada um, mesmo que você não é terto, você tem que botar ordem nos teus filhos. Filho é seu, não precisa o vizinho expulsar o filho da sua casa, é você que tem que falar assim com ele. Ah, você vai lá, tá, visitou, vai embora, não precisa ficar lá o dia todo, não espera que te mande embora. Então, minha filha foi começando a socializar, né? E isso começou a ficar complicado, porque a minha casa foi ficando pequena, e era aquele entra e sai, e como todo mundo era vizinho ali, ficava aquela coisa chata de você não falar assim, meu filho, vai embora. Às vezes, final de semana, quando eu tava em casa, eu já não conseguia mais deitar no meu sofá, porque o meu sofá era retreto de criança, de vizinho, já tinha a ninha, e tinha que cuidar dos outros. E eu, essa época foi uma época que foi bem complicado, porque assim... Eu me prevenia porque eu sabia que não tinha como ter outro filho naquelas condições. E eu não imaginava minha casa cheia de crianças. Eu falava assim, é fácil de lidar, eu levo serviço. Naquela época eu conversava com a minha patroa, quando era precisava levar serviço eu levava. Então eu me virava como uma filha e não queria outro naquele momento. Só que mesmo assim, eu só tendo uma filha, minha casa vivia cheia de criança. E isso começou a ser uma coisa que foi me entristecendo bastante, que já foi tirando aquela satisfação, aquela alegria que eu tinha de estar morando no centro da cidade, aquela alegria já foi embora. Mas aí, meu esposo começou, a gente sempre gostou muito de visitar a igreja, a gente nunca ficou assim 100% afastado de Cristo, a gente sempre gostou de frequentar, mesmo quando estava de viagem, a gente sempre gostou de visitar. E aí meu esposo começou a visitar uma igreja. E aí um dia o pastor foi lá em casa visitar a gente. Foi aí que começou. O pastor foi lá em casa visitar a gente. E nessa época eu estava com meu esposo desempregado já há um bom tempo. Ele só conseguia descarte, ele não estava conseguindo emprego mesmo. Foi uma época bem difícil. E eu trabalhava 3 dias em uma casa. E naquela época 3 dias não tem os direitos que tem hoje. Naquela época 3 dias era um descarte, né? Você trabalhava, mas se você fosse demitido, você saía sem nada. Você ganhava aqueles 3 dias, você ganhava por mês. Mas era como se fosse a diarista de hoje em dia. Quem é doméstica aqui das antigas vai saber o que eu tô falando. Era como se fosse a diarista de hoje em dia. E eu trabalhava ali 3 dias, era um descarte também, e meu esposo estava de descarte, a gente com uma filha pequena. E aí esse pastor foi visitar a gente, e ali ele fez uma oração. E ele falou assim, olha, eu estou vendo vocês numa casa
É uma casa quadradinha, que a nossa casa não era quadradinha, era aquela casa compridinha, a famosa Neágua, então era assim. E toda de piso branco. Mas não é aqui onde vocês estão morando. Só que naquela época, quando eu tava vivendo assim, uma época assim, sem muita perspectiva de vida, marido desempregado, eu desempregada, sem trabalho fixo. Então eu não tinha muita perspectiva de vida, né? Ao meu ver, aquilo ali já era o final. Assim, eu vou envelhecer aqui, é que nem vou ficar, ao não ver, não tinha muito o que ser feito. Mas o olhar de Deus não é o mesmo olhar nosso, né? Deus vê além daquilo que nossos olhos humanos podem ter permitido ver. Aí aquele pastor falou, estou vendo você na casa quadradinha, toda de piso branco, e não é aqui. Não sei que bairro é esse, mas não é aqui nesse bairro. Enfim, gente, aí o tempo passou-se muito tempo depois dessa revelação do pastor. Nós fomos visitar uma outra igreja, nós fomos visitar uma igreja no outro bairro, e eu já não estava nem lembrando mais dessa revelação. Quando ali acabou o culto, aí a gente estava assim conversando, né, na saída do culto, era a igrejinha pequena, aí a gente estava ali conversando na saída do culto, e nisso veio um homem de Deus, que já tinha lá finalizado o culto, veio o homem de Deus, veio na porta e falou assim: Deus está falando que Ele vai cumprir a promessa na tua vida, que você vai sair da onde você está e que Ele vai estar te dando uma outra casa, não é onde você mora. E eu vi sua casa toda mobiliada, os 9 tudo certinho, porque onde eu morava, gente, era tão pequena que assim, não dava para botar as coisas, não dava para ter móveis, né? Que era bem pequenininha mesmo. A nossa cozinha era um corredorzinho, tinha cozinha de apartamento, os armários tinham que ser aéreo, porque não, quando eu falava armário aéreo, era prateleira, porque não tinha nem espaço para botar armário, não, era bem pequenininho mesmo. E ele falou: eu tô vendo sua casa toda mobiliada, assim, com os móveis tudo certinho, tudo arrumadinho. Tá, aí passou, recebi essa visão de Deus também, passou. Passou-se assim muito tempo, 12 anos depois, né? A gente conseguiu um terreno aqui. E aí a gente começou a construir, eu já nem lembrava mais dessas duas revelações. A gente começou a construir. E aí na hora de escolher, gente, os pisos, eu tinha escolhido tudo cinza, eu nem lembrava mais da visão do piso branco. E escolhi um piso cinza, lindo, maravilhoso. Na hora do homem mandar a quantidade de piso que a gente queria, ele não tinha a quantidade daquele piso que eu queria. E aí ele ligou pro meu esposo, sem que eu soubesse que eu estava no trabalho. Ele ligou pro meu esposo e falou assim: olha, o piso que você quer não tem essa quantidade nessa cor. Mas eu tenho aqui do mesmo preço, mesmo piso, só que muda a cor, é branco. Aí eu tenho a quantidade que você quer. Aí meu esposo foi e aceitou. E depois da gente botar o piso na casa, a gente lembrou da visão. A nossa casa realmente é quadradinha. A gente não fez porque a gente lembrou da visão, mas os planos de Deus se cumprem. E ela é toda de piso branco, exatamente como o irmão tinha visto na visão. A visão do irmão demorou 12 anos para se cumprir. A visão do irmão, uma visão de Deus, demorou 12 anos para se cumprir. Na conta do Deus promete, ele cumpre. E eu, na minha carnalidade, eu realmente não via saída, eu não via perspectiva de vida, de eu sair dali. Para mim, eu não pretendia na época, né, eu não pretendia ter outros filhos, depois que eu comecei a pensar em ter o segundo filho. Mas na época lá eu me via só com uma filha só, e eu não me via saindo dali, porque a gente já tinha construído ali, né? A gente já tinha investido alguns anos da nossa vida para construir ali. Então, embora eu não já estava mais satisfeita ali, eu não via outra saída dali. Mas Deus estava preparando tudo e Deus preparou para a gente vir para cá. E aqui nós estamos. Então essa foi a minha experiência, um pouco da minha experiência com puxadinho de família, onde hoje eu não aconselho a ninguém a construir no terreno de ninguém. Se você não tem condições, se você ainda é solteira, não tem condições de casar agora, não case, retense, espera mais um pouquinho. E se você tem condições de morar de aluguel, então você vai e mora de aluguel. Mas
o morar de puxadinho tem que ser assim a última opção na vida de uma pessoa. E se possível não precisar, não usar essa opção, não use. Porque eu só tô dando uma pincelada aqui, nós morar no puxadinho de Tarente vai muito mais além do que isso. Como falei, lá no nosso puxadinho tinha mais 6 puxadinhos. Então era aquele puxadinho que você não pode arrotar que o vizinho já escutou. Você não pode gritar com seu filho que a vizinha já estava assim, grita com ela não! Era desse jeito. Então é complicado até para você educar seus filhos, porque os filhos passam a ser não só seu, como de todos. Se você tem um cachorro, passa a ser não seu, mas de todos. Se você tem uma galinha no quintal, passa a ser não seu, mas de todos, que daqui a pouco tem gente catando ovo no teu quintal. Eu lembro que eu tinha na de plantar, que a terra era ovo machixe. Eu plantei, comecei a plantar na X. Quando eu chegava em casa, a gente não conseguia colher, porque sempre alguém gritava assim, Nasa, passei aí e catei o machixe. E não dava tanto assim, porque eu não tinha tantos taços assim, eu plantava na porta da minha casa, né? Mas sempre que eu pensava em colher, ou eu via ali o negócio, o machixe, colhia logo, porque se eu deixasse para colher depois, alguém já tinha colhido. E como era o quintal, era o terreno dos outros, todo mundo se sentia no direito, assim, mesmo sendo eu plantando no espaço onde eu morava, todo mundo nem que se sentia no direito de não andar em tudo. Era como se eu fosse, e eu era, né, a forasteira ali era eu, né. E é complicado, gente, é muito complicado quando você é o agregado da família, né. As pessoas ali, os filhos, que são os filhos, né, do terreno ali, eles te ver como assim, como se fosse uma visita na sua própria casa. É bem complicado. Tem casos que dão certo? Tem, é raro e não acontece muito, mas tem casos. Mas na maioria, 99,9%, vai ter essas intronições de tarente na sua vida. Se você gosta, aí sim, aí você pode ir. Agora, se você for uma pessoa que gosta de ficar mais na sua, gosta de fazer suas coisas mais na sua ali, não construa. Se você não gosta de gente participando da tua vida, do teu casamento, da tua história, se você quer construir a sua história só você, seu esposo e seus filhos, construa no quintal de parente, não. Agora, se você já está no quintal de parente, aí, meu amor, aí é orar para Deus te libertar daí. Para Deus te tirar, te arrancar. E é orar para Deus preparar tudo para você sair daí, para que você consiga viver em paz e ter paz. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Depois eu conto mais profundo dos detalhes de morar no puxadinho de Tarente. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.